lua já subia por trás das árvores secas quando os 4 amigos perceberam que tinham saído da parte viva da cidade e entrado em algo que não deveria existir. Ethan foi o primeiro a notar que as casas pareciam velhas demais, com janelas pregadas por tábuas tortas, como se ninguém morasse ali há décadas. A rua, silenciosa demais para uma noite de Halloween, parecia segurar o ar enquanto eles caminhavam, como se esperasse uma reação deles. A noite tinha começado com o básico de sempre: doces, fantasias, luzes laranja piscando. Eles riam, tiravam fotos, atravessavam calçadas cheias de crianças correndo. Mas, num cruzamento sem placa, Noah decidiu cortar caminho por uma rua lateral. 15 passos depois, as vozes do mundo pareciam ter desaparecido. Não dava para ouvir nem música, nem risadas, nem carros. Só o vento empurrando folhas secas pelo asfalto. Emily apertou o casaco, sentindo o vento gelado no rosto. O barulho das folhas parecia acompanhar os passos deles, como se imitasse o ritmo e acelerasse quando eles aceleravam. Eva tentou brincar, dizendo que era só impressão, mas sua voz saiu trêmula. Foi então que encontraram a primeira casa com um sinal estranho. Velha, caída, mas com uma abóbora iluminada na porta. A chama, fina e amarelada, tremia contra o vento, como se fosse puxada na direção oposta. Ethan parou imediatamente. Isso não é normal, ele murmurou. Noah tocou a cerca. Deveria ser madeira velha, mas estava fria como metal. Ele recuou na hora. Vamos voltar, Emily disse, sabendo que algo já tinha passado do limite. Quando se viraram, a rua parecia diferente. Não era a mesma pela qual haviam vindo. Os postes, antes apagados, agora brilhavam com uma luz amarelada demais, esticando sombras finas e longas no chão. As casas pareciam trocadas de lugar. Nada combinava. Então começaram os passos. Não eram folhas, nem animais. Eram passos humanos, lentos, pesados. Eles olhavam para trás e não viam nada. Mas os passos continuavam, seguindo exatamente o ritmo deles. De repente, os passos pararam. O silêncio ficou tão profundo que parecia engolir o ar. Uma porta bateu ao longe. Uma risadinha infantil veio logo depois. Eva agarrou o braço de Emily. Isso aqui não é só um bairro velho, ela disse com a voz trincada. É alguma coisa errada. Eles seguiram até encontrar uma bifurcação. À esquerda, escuridão total. À direita, uma rua iluminada demais. Antes que decidissem, uma criança apareceu entre as casas, usando fantasia de esqueleto e máscara completa. Ela levantou a mão e apontou para a rua da direita, imóvel como uma estátua. Ninguém discutiu. Quando olharam de novo, a criança tinha sumido. A rua, iluminada, parecia limpa demais, quieta demais. As casas tinham janelas fechadas e ainda assim, eles sentiam olhos observando de dentro. As abóboras acesas nas portas repetiam o mesmo comportamento. Chamas tremendo para o lado errado. No fim da rua, encontraram uma placa antiga. Bem-vindos ao bairro Hollow Ridge, e logo abaixo riscado à mão. Vocês voltaram tarde demais. A figura apareceu logo em seguida, alta demais para ser humana, magra ao ponto de parecer esticada, chapéu de fazendeiro, sem rosto. Ela ficava parada ao longe, até que eles piscavam. A cada piscada, ela estava mais perto. Não houve discussão. Eles correram. As janelas das casas começaram a se abrir conforme eles passavam. Rostos pálidos surgiam, observando em silêncio absoluto. Nenhum deles piscava. Nenhum deles falava. Apenas observavam, como se aquilo fosse um espetáculo anual. A figura atrás deles não corria. Ela apenas arrastava as pernas longas pelo chão, produzindo um som que misturava madeira velha com carne seca arranhando o cimento. Quando acharam a garagem com a porta aberta, entraram sem pensar. A porta se fechou sozinha, sem nenhum vento. Ali dentro havia bicicletas enferrujadas, caixas sem etiquetas, bonecas quebradas e, no fundo, uma mesa com 4 lanternas. Cada lanterna tinha uma fita com o nome de um deles, escrito como se alguém tivesse colado aquilo há poucas horas. Eva deu um passo atrás, quase tropeçando. Como alguém sabe nossos nomes?
A porta da garagem começou a tremer. Arranhões profundos riscavam a madeira do lado de fora, mas não como arranhões de quem tenta entrar. Eram arranhões organizados formando letras, a mesma caligrafia da placa lá fora. Vocês voltaram. As lanternas acenderam sozinhas. A luz mostrava uma escada que descia para um porão escuro demais. A porta atrás deles começou a estalar, rachando. Eles desceram sem pensar. O porão cheirava a terra molhada. As paredes pareciam cavadas à mão. No fundo, havia uma porta pequena demais aberta de leve, deixando escapar um brilho laranja. Quando empurraram, viram um corredor estreito com abóboras alinhadas dos dois lados, chamas tremendo sempre para o lado errado. No fim do corredor, uma sala subterrânea, com piso de madeira. A criança fantasiada de esqueleto estava ali, parada, imóvel, observando. Ela levantou o braço lentamente e apontou para o teto. Fotos em centenas de fotos. Fotos deles desde a infância. Fotos de momentos que ninguém mais tinha registrado. Fotos deles andando, dormindo, vivendo. Fotos tiradas naquele mesmo dia. E em todas as fotos, atrás deles, a sombra do homem alto de chapéu. A figura começou a descer pelas paredes como se tivesse articulações demais. A criança tirou a máscara. Onde deveria haver um rosto, havia escuridão viva, uma sombra profunda que parecia respirar. A sombra maior se aproximou. As abóboras apagaram todas ao mesmo tempo. O mundo ficou preto. Horas depois, 3 deles foram encontrados em uma rua normal da cidade, segurando lanternas antigas, sem lembrar como tinham saído dali. Do quarto amigo, nunca houve sinal. E desde aquela noite, moradores juram ver abóboras acesas em ruas, onde não deveria haver nenhuma. Sempre com a chama tremendo para o lado errado. Como se alguém estivesse tentando mostrar o caminho de volta para Hollow Ridge.